Nesse episódio, o Sr. Duncan o Alto teve que dar tudo de si para provar sua inocência num julgamento de 7. E a gente também teve a explicação daquela visão profética que o Daeron conta que teve no episódio anterior. Mas será que é essa a explicação mesmo? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de O Cavaleiro dos Sete Reinos, análise do 5º episódio da primeira temporada. Esse vídeo aqui saiu depois por causa do carnaval, mas eu não deixei vocês sem vídeo esses dias, hein? Porque teve o vídeo aprofundado da Rebelião Blackfire, que já tá linkado aqui na descrição, e também teve a minha participação, finalmente rolou essa collab com o Michel Arouca e a Carol Moreira. A gente gravou sobre o episódio 5 e o vídeo saiu logo depois que o episódio foi ao ar, lá no domingo, então vocês já tinham aí acesso às minhas impressões desde então. Mas eu vim trazer algumas outras discussões também sobre esse 5º episódio, então bora lá! Lembrando que aqui eu evito trazer spoilers do futuro do livro e também dos finais aí de A Casa do Dragão, etc. Mas nesse vídeo especificamente a gente vai ter uma zona de spoilers lá no final. Eu vou avisar quando for entrar nesse momento, então fica tranquilo, ninguém aqui vai pegar spoiler desavisado. E já vou fazer esse pedido de que se você for comentar alguma coisa dessa zona de spoilers, por favor sinaliza no comentário pra pessoa poder pular se quiser. Mas então vamos lá. Esse aqui é um episódio bem diferente dos anteriores, né? A estrutura dele é bastante diferente, ele tem flashbacks bem longos, ao contrário dos episódios anteriores que normalmente tinham só um trechinho ou outro, né? Um flashzinho mesmo de flashback. Nesse caso a gente tem grandes partes do episódio mostrando o passado do Dunk e como ele conheceu o Sr. Arlan de Centaur, e se alternado com esses trechos do julgamento de 7, e eu acredito que ajude a gente a entender, lógico, não só como eles se conheceram, mas também como era esse passado do Dunk e como ele se tornou quem ele é. Quem ele era antes de conhecer o Sr. Arlan, como que era a vida dele ali na Baixada das Pulgas. E por mais que seja meio básico mostrar aí a história de origem do personagem e tudo mais, eu acho que escolherem esse episódio específico pra mostrar esse flashback faz até que sentido, porque eles mostraram o julgamento de 7 meio que sem filtro, né? Deu pra gente ver como esse tipo de batalha é algo bagunçado, é um caos. As pessoas não conseguem enxergar direito, é muita lama, armas caindo em você do nada, uma confusão, um barulho, você mal consegue se situar ali. Por mais que comece com os cavaleiros montados, suas lanças, as armaduras e escudos bonitos, o que você vai ver mesmo é o escudo tacado no chão, a armadura toda esmagada e os caras rolando na lama como se estivessem numa briga de bar. Um pensamento do Dunk muito legal que tem no livro é assim: ele pode até vencer Sr. Duncan o Alto, mas não Dunk da Baixada das Pulgas. Porque é isso, ele fala que ele aprendeu com o Sr. Arlan a lutar com espadas e tudo mais, mas que ele já tinha um outro conhecimento de briga da época que ele morava ali na Baixada das Pulgas, que a gente viu o caos que é. A Baixada das Pulgas já tinha aparecido em Game of Thrones, por exemplo, quando a Arya tá lá escondida, caçando pombo e tudo mais, e é um lugar que é mencionado bastante no universo do George R. R. Martin. É a região mais pobre de Porto Real, mas não é só isso. É que é retratado como um lugar em que tudo acontece, que é meio à margem da lei. Então, essas brigas no meio da rua são corriqueiras. Se você não souber o que tá fazendo, você vai se ferrar ali. E o Dunk foi criado nesse ambiente, ele aprendeu a fazer tudo o que era necessário para sobreviver, inclusive saquear ali o campo de batalha perto de Porto Real. Ele e a Rafe, que era essa amiga, interesse amoroso ali da Baixada das Pulgas dele na série, estavam pegando tudo que eles pudessem ali de metal, couro, ferradura, para ver se conseguiam uma grana para escapar ali de Porto Real e talvez ir para cidades livres em busca de uma vida melhor, um lugar que não esteja daquele jeito devastado por guerra. Nessas conversas deles tem alguns pontos bem interessantes, assim. Primeiro fica aquela dúvida, será que sair de Porto Real vai ser a solução? E se o resto do mundo for que nem a Baixada das Pulgas? E eu diria que a resposta pra isso é que sim, seria muito difícil o Dunk e a Rafe escaparem da posição social deles. E essa é uma questão muito interessante, porque a temporada inteira fala muito de mobilidade social, né? A gente vê o Dunk como alguém que veio muito de baixo, que tá tentando ali conquistar um lugar nesse meio que não é feito pra ele. E ele mesmo menciona como um erro ele ter saído do lugar dele. Isso a gente tá pensando em Westeros, mas esse tipo de opressão existe em todos os lugares do mundo conhecido. Então pode ser que eles encontrassem uma vida melhor indo para cidades livres? Pode, mas também pode ser que eles continuassem sendo explorados ou tivessem um estilo de vida tão terrível quanto o que eles tinham na Baixada das Pulgas. Porém, ficar ali em Porto Real, ficar na Baixada das Pulgas não é necessariamente uma boa opção, porque não é porque aquela guerra acabou, e a gente já vai falar da guerra, calma
calma aí, mas não é porque a guerra acabou que eles estão seguros agora. O Dunk fica, ai não, agora o pão vai ficar de graça, vai ficar ótimo. Totalmente ingênuo, muito fofo. Mas o que a Rafe fala, meio Dr. Manhattan ali, né, que nada nunca acaba, é bem verdade em Westeros. Eles estão falando nesse momento da guerra que acabou, né, a primeira rebelião Blackfyre, mas um spoiler que não é spoiler aqui da história de Westeros é que a gente teve 5 rebeliões Blackfyre. E além disso, teve várias outras guerras, algumas influenciadas por essas rebeliões. Tem um vídeo que, se eu não me engano, eu e a Carol fizemos sobre como nenhuma guerra nunca terminou em Westeros. Meio que uma vai influenciando o surgimento da outra. E eu não sou nenhum especialista em geopolítica aí, né, pra falar do mundo real, mas eu acredito que nos conflitos reais também tenha isso, que um conflito mal resolvido acaba sendo o contexto pro surgimento de um novo conflito. Isso toda hora a gente vê nas aulas de história, né? Mas qual foi esse conflito que acabou, que eles falaram, o dragão negro está morto, leve seu couro pra outro lugar, né? O que é isso? O dragão negro é o Daemon Blackfyre, o pretendente ao trono de ferro que desafiou o rei Daemon II no que veio a ser conhecido como Rebelião Blackfyre. E olha só que maravilha, né? Eu postei um vídeo aqui no canal com a história completa da primeira Rebelião Blackfyre, sem spoilers de nenhuma das séries e nem de rebeliões posteriores, então se vocês quiserem assistir, tá aqui embaixo. Lá tem todos os detalhes, então não vou me estender muito aqui, mas aquela batalha ali que eles estavam saqueando os corpos e tudo, era a batalha do Campo do Capim Vermelho, que foi a última batalha da Rebelião Blackfyre. Foi nessa batalha que o Daemon Blackfyre morreu e tudo mais. Dá pra gente ver que essa batalha aconteceu bem perto de Porto Real, dá até pra ver a Fortaleza Vermelha ao fundo, por isso que o Dunk e a Rafe conseguiram ir até lá. Eles estão até usando máscaras ali, porque eu imagino que já tenham se passado alguns dias e os corpos já estejam começando a cheirar mal. Mas eles conseguem encontrar um cara vivo, um cara que parece até da nobreza. Por mais que ele esteja perto de uma bandeira da casa Lannister, a série deixa bem em primeiro plano, assim, a roupa dele, e dá pra ver que tem uma torre ali. Então ele provavelmente é da casa Hightower. E ele tá chamando ali pela mãe dele. Isso é interessante porque o nome desse episódio é em nome da mãe. O próprio Sir Arlan, se eu não me engano, chega ali pra salvar o Dunk e a Rafe e vai falando em nome da mãe. Por quê, né? A mãe é um desses aspectos dos 7 deuses e ela é quem representa a compaixão, a misericórdia, a gentileza. E os hinos cantados pra mãe pelo pessoal da Fé do Sete normalmente envolvem isso de não, vamos fazer parar os conflitos, vamos poupar, deixar que as pessoas vivam mais. E a intervenção do Sir Arlan, por mais desajeitada que tenha sido, foi o que permitiu que o Dunk vivesse um pouco mais. Tanto na hora que ele tentou salvar ele e a Rafe ali no beco, como também depois, quando o Dunk tava lá morrendo de infecção e o Sir Arlan chegou, foi até ele, ofereceu água e falou pra ele levantar. Isso foi colocado na série como um momento do Dunk realmente tendo a vida salva ali, ele levantando pra conhecer uma nova vida, uma nova possibilidade de vida. E é exatamente quando chega essa fala do Sir Arlan que o Dunk levanta e volta pra batalha. Eu achei bem legal a forma que isso foi colocado. Uma coisa que eu não gostei muito foi o personagem da Rafe. Por mais que tenham sido legais essas falas, essas explicações aí sobre o mundo, sobre os conflitos nunca acabarem e tudo mais, uma coisa mais cínica, mais pé no chão pra se contrapor à ingenuidade do Dunk, eu não gosto muito quando trazem aquele personagem que é só pra morrer no episódio. Principalmente quando a gente vê que isso foi uma mudança em relação ao livro, tá? Porque sim, é mencionado no livro que o Dunk tem esses amigos da Machada das Pulgas, inclusive o Pudim, que eles citam lá, e um dos amigos mencionados é Rafe. Só que Rafe no livro, apesar de não ser especificado assim o gênero, é implícito que é um garoto, porque é um nome mais tradicionalmente masculino, e tem um momento que descreve uma pegadinha que eles fizeram e que eles ficavam perseguindo as meninas. Então se Rafe fosse menina também, talvez isso tivesse indicado no texto. Enfim, na série é uma personagem feminina, isso não é um problema, até porque é uma história que tem poucos personagens femininos, então sempre é legal colocar um pouquinho mais. Porém, não desse jeito, porque a partir do momento que você traz uma personagem feminina, aí ela vira um interesse amoroso, e aí ela vira a pessoa que vai morrer pra deixar o seu personagem triste. Sendo que no livro, se eu não me engano, não tem nenhuma indicação de que Rafe tenha morrido. Provavelmente sim, porque a Baixada das Pulgas é terrível, né? Mas assim, não é colocado como um trauma do Dunk, nem nada desse tipo. Acho que teria outros caminhos mais interessantes pra seguir com essa personagem da Rafe, mesmo tendo transformado em uma personagem feminina. Mas esse jeito que foi na série eu achei bastante barato, assim. Eu não acho que tenha arruinado o episódio, nossa, que horror, mas, sabe, meio qualquer coisa. Sobre o negócio das orações da mãe, que eu falei agora há pouco, uma coisa que eu queria acrescentar é que Rafe pergunta ali se o Dunk sabe as palavras, né, algumas palavras, e ele nem faz ideia do que seria isso, e no caso seriam orações ali da Fé do Sete, pra se despedir dos mortos. Só que a explicação de Rafe é muito boa, né? Esse pessoal usa essas palavras pra eles não irem parar no inferno junto com a gente. Ou seja, no episódio que fala tanto de misericórdia, da mãe, dos 7 deuses, é dito ali que pra galera ralezona, tipo Dunk, Rafe, etc., não é dada nem a possibilidade de uma morte
morte digna, de uma morte que talvez tenha um pós-vida aí um pouco melhor. Agora falando do Sor Arlan, nesse episódio a gente viu o primeiro contato dele e do Dunk. Ele vem ali bebaço tentar salvar o Dunk e a Wraith, né? Ele chega ali e já começa a brigar com o Alistair, que é aquele cara ali da patrulha da cidade. E dá pra ver que mesmo bêbado, ele é bem certeiro nos movimentos dele. Pode ser que o Sor Arlan não fosse o melhor cavaleiro, mas ele tinha sim experiência de combate, dá pra ver nesse momento. E quando o Dunk vê o Sor Arlan novamente, ele decide meio que seguir ele, de um jeito até meio estranho ali, né? Mas eu acho que ecoa, de certa forma, como o Egg foi atrás do Dunk ali no primeiro episódio. Só que o Dunk ficou ali quietinho, só observando, enquanto ele tava com uma perna que tava infeccionando, coitado, e ele tava cada vez mais perto da morte. A gente vê ali o Sor Arlan afogado na bebida, tem um momento em que ele dorme bêbado, ele até acaba se espetando com o próprio punhal, né? E eu imagino que seja muito por causa do luto dele. Quando o Dunk chega no Sor Arlan dormindo ali na primeira noite, que ele inclusive dá oi pros cavalos e tudo, a gente vê que tem um túmulo ali perto do Sor Arlan. O Dunk até tenta pegar aquele elmo, ele dá uma cheiradinha no elmo, pensa em colocar na cabeça e não coloca. Aquele túmulo ali é do antigo escudeiro do Sor Arlan, que era o sobrinho dele, e que morreu ali na batalha do Campo do Capim Vermelho. O Sor Arlan, como é mencionado ali no episódio 2 pelo Dunk, lutou sob o estandarte da casa Hayford, que foi uma das famílias que lutaram defendendo o lado dos Targaryen na rebelião Blackfyre. Só que nessa batalha, infelizmente, o Sor Arlan perdeu o sobrinho e escudeiro dele. Uma discussão que surge a partir de O Cavaleiro Andante, que é essa história que inspirou a primeira temporada, é por que os deuses escolhem uma vida e não a outra? Por que os deuses decidiriam levar o Baelor Quebra-Lanças, o grande príncipe ali dos Targaryen, pra deixar sobreviver um qualquer como o Dunk? Da mesma forma, a gente vê tantas vidas sendo ceifadas nesse episódio, e eu imagino que as pessoas ao redor se perguntem por que essas pessoas específicas acabaram morrendo. Lembrando que o título do episódio é uma referência aos 7 deuses, e eles são bastante mencionados, então eu acho que tem aí uma ideia de discutir isso também. Antes de eu falar do julgamento de 7, eu queria só trazer aqui que a estrada ali perto de Porto Real, que o Dunk e a Wraith passam, que eles até se escondem de uma pessoa da casa Merryweather que tava carregando alguém que provavelmente morreu nessa batalha, esse lugar apareceu em Game of Thrones também, e eu estive lá. Não em Game of Thrones, mas nessa locação aí, que é perto ali de Belfast, onde gravaram boa parte da série. O lugar se chama The Dark Hedges, e é bem legal, tem as árvores aí em arco mesmo. Lógico que eles dão uma aumentada aí pra série, mas foi bem legal terem revisitado esse lugar, que aparece quando a Arya tá na carroça ali com Gendry e tal. Gostei de terem trazido esse lugar de novo. Mas agora vamos falar do julgamento, vamos falar desse combate, que assim, não tem tanta coisa a respeito dele, tá? Na análise do episódio passado eu já falei dos membros de cada lado, quem são os 7 de cada lado, então se você quiser dá pra ver certinho lá. Mas como eu falei lá no início, eu gostei bastante deles terem mostrado essa vibe mais caótica, do personagem não conseguir ver muito bem o que tá acontecendo por ali. Eu gostei muito que eles deixaram a gente bastante ali no olhar do Dunk, seja a gente vendo ali só o pedacinho que dá pra ver a partir do elmo dele, ou então a câmera bem colada na cara do ator, do Peter Clef, pra gente ver os olhos dele assim, expressando a frase: o que eu vim fazer aqui? Eu só tenho 6 anos. Depois, quando o olho dele fica super inchado, a gente consegue ver que a situação é desesperadora. Eu acho que eles conseguiram transmitir muito bem essa coisa de que não é de boa participar de um combate desses, que é algo muito romantizado, né? O combate do cavaleiro e tudo mais, mas que na verdade o cara tá lá com trocentas camadas de tecido por baixo da cota de malha, que ele tá todo quente ali, tá com aquele elmo que não deixa ele ver nada praticamente, mal consegue se mexer e ainda por cima toma pancada de todos os lados. Gente, o Dunk é guerreiro, né? O tanto que ele apanhou nesse episódio. Eu realmente fiquei chocada com o tanto de golpe que ele tomou. E assim, eu já sei o final da história, tá? Eu sabia que ele ia sobreviver naquele momento. Mas quando ele caiu ali, que o Aerion falou, ele já morreu e tudo, cara, ele realmente parecia que tinha morrido. Eu acho que isso só comprova o quanto a série conseguiu deixar esse combate aflitivo. Eu realmente quase acreditei que ele tinha morrido ali mesmo. Tem algumas observações do livro que eu acho legais de trazer aqui. Primeiro que na série a gente vê que o Dunk tá meio paralisado ali no começo e o Trovão, o cavalo dele, só se mexe porque o Egg grita, né? O que remete àquela cena ali do episódio 3, que foi muito legal, dele treinando o Trovão. Mas também quando a gente vai olhar no livro, a história é toda no ponto de vista do Dunk. E aí é dito no livro que o Trovão se mexeu sozinho, porque ele já sabia o que era esperado dele, era um cavalo muito experiente e tal. E aí fica essa coisa, eu não acho que a série tenha necessariamente mudado algo
algo, mas talvez ressignificado, porque como a gente tá no ponto de vista do Dunk, ele não teria reparado no Egg gritando ali, porque ele tava tão atordoado, então talvez ele tenha achado que o cavalo se mexeu sozinho mesmo. Ou mudou em relação ao livro, mas eu gostei deles terem colocado esse detalhe que pode fazer a cena ter outro significado. Outra coisa legal desse momento no livro são as estratégias trazidas pelo Baelor, que ele já chega ali falando, os oponentes vão usar aquelas lanças de combate super reforçadas, pesadas e tal, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai usar lanças de torneio. O que parece meio estranho, porque a lança de torneio, ela é de torneio, ela não é feita pra você matar o seu oponente, né? Mas elas são mais longas, então a ideia do Baelor, né, a tática dele, era usar essas lanças maiores pra encostar no inimigo antes e derrubar ele do cavalo. Assim eles não iam ter que lidar com esse primeiro ataque. Mas o pobre do Dunk erra a lança dele e toma uma lançada do Aerion bem na barriga. Outra tática do Baelor, que aí sim foi trazida pra série, é essa coisa da guarda real, né? Porque dos 7 combatentes ali do lado do Aerion, 3 são da guarda real. E o lance da guarda real é que é pra eles serem os melhores guerreiros ali de Westeros. Então, é difícil lidar com essa galera. Mas o Baelor diz, não, eu vou lidar com a guarda real. Por quê? Por juramento, eles têm que proteger a família real. Eles têm que proteger os Targaryen. Então, eles não podem levantar a mão contra o Baelor. Eles podem até se defender se eles forem atacados, mas eles não podem sair machucando o príncipe real. Vai contra os votos deles. O Lyonel Baratheon até questiona se pela ética aí dos cavaleiros isso não é zoado, né? Mas o Baelor fala, deixa os deuses decidirem. Baelor, eu tenho uma péssima notícia pra você. Mas assim, ele lidou com os caras da guarda real, realmente. Quando o Dunk tá lá com o Aerion e já tá mais perto do final da luta dos dois, a gente consegue ouvir o grito do Maker e ele tentando chegar ali, ele gritando, meu menino, meu menino. E ele tava nesse momento ali no campo enfrentando o Sir Lyonel Baratheon e o Baelor. Provavelmente foi nesse momento que ele deu o golpe de massa que iria matar o irmão. Existe uma certa discussão quanto a se o Maker queria ou não ter matado o irmão dele, se ele sentia inveja do Baelor, porque o Baelor sempre era mais popular, que tinha os filhos mais populares e tal, ou se realmente não foi a intenção dele. E tem até gente que teoriza se outras pessoas ali não poderiam ter dado esse golpe que matou o Baelor. Mas sinceramente eu acho que faz mais sentido pra história, pras emoções ali de tudo, se tiver realmente sido o Maker e se tiver realmente sido sem querer. Se for uma tragédia mesmo e não algo premeditado, sabe? Mas eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários. Até porque nesse momento o Maker nem tá perto da linha de sucessão. Por mais que o Baelor seja o herdeiro, ele tem os seus próprios herdeiros, que são os próximos na linha, e depois disso ainda tem os outros filhos do rei Daemon II. Então o Maker teria que ter matado o irmão por algum outro motivo, tipo uma inveja mesmo, uma raiva, que eu sinceramente não acho que esteja ali. O Maker é um cara amargo, mas é o jeito dele, eu não acho que ele não ama o irmão dele. Queria saber a opinião de vocês, me digam o que vocês acham. Eu acho que foi realmente um acidente, naquela loucura ali dele tentar chegar no Aerion, porque o Dunk estava dando um couro no Aerion. Ele foi barrado pelo irmão, e ali no meio do combate, ele acabou acertando esse golpe na nuca, sendo que o Baelor estava usando uma armadura que não é dele, porque ele não foi pra esse torneio pensando em lutar e competir, então ele nem levou a armadura dele. Essa armadura que ele tá usando na luta pertence ao príncipe Valar, o filho dele, que ele sim foi competir no torneio. Então essa armadura não vai servir perfeitamente ali no Baelor, né? Provavelmente vai deixar uns pontos mais fracos e tal. E como ele fala ali pro Peito de Aço e pro Raymond, o irmão dele, o Maker, é bem forte. Mas gente, o cara é forte mesmo, porque a situação que a cabeça do Baelor ficou, eu não posso nem mostrar aqui no vídeo. Eu gostei muito de como a cena foi feita, isso do Baelor parecer que tá tranquilo ali, né? Ele chega já corrigindo ali a informação sobre o tratamento médico, aí o Dunk se ajoelha pra ele pra jurar lealdade, o Baelor parece que tá lá aceitando, né? A gente precisa de bons homens e tudo, e começa a fraquejar um pouco, ele dá um passo pra trás, fica um pouco cambaleante, mas ele ainda parece que tá consciente ali. Só que a gente vê que a fala dele vai ficando um pouco mais robótica, ele fala que os dedos dele estão parecendo madeira, né? Ou seja, ele já tá começando a ter algum distúrbio ali. E quando eles tiram o elmo, tem a reação ali, né? Ó, pelos deuses. E só então, quando o Baelor toca ali na cabeça dele e vira, que a gente vê o horror que aconteceu ali. Eu acho que essa cena funciona muito bem no livro e na série eu acho que eles conseguiram traduzir muito bem a sensação. Queria saber a opinião de vocês sobre esse momento. E quando o Baelor cai ali, o Dunk fica gritando o que foi um tema nesse episódio. Get up, né? Levanta,
levanta. Só que dessa vez não funcionou, né? Ao contrário do Dunk, quando ele teve o flashback com o Sir Arlan, ou quando o Egg ficou ali gritando pra ele levantar, o príncipe Baelor Targaryen não se levantou, não importa o quanto o Dunk gritasse ou pedisse. E eu já vou falar um pouco mais do Baelor, mas eu queria só trazer o momento aí da vitória do Dunk sobre o Aerion, porque eu acho muito legal que a vitória do Dunk se dá desse jeito que eu falei, né? Dele no meio da lama ali, dando soco mesmo, não necessariamente usando todas as técnicas de cavalaria que ele aprendeu com o Sir Arlan. Quem venceu realmente foi o Dunk da Baixada das Pulgas e não o Sir Duncan no alto. Mas não importa, ele ganhou aí o julgamento de 7 mesmo assim, porque ele fez o Aerion retirar a acusação. Uma coisa que é um pouquinho diferente do livro, e eu não acho que seja um problema, porque é só uma versão diferente nesse caso, é que o Aerion é mais debochado e mais traíra nesse momento. Ele fica tirando o Dunk, falando, você vai desistir? Se você desistir, talvez eu só pegue aí o seu pé, só pegue a sua mão, ou talvez seus dentes, você pode comer aí pasta de ervilha. Ele dá uma zoada, sabe? Enquanto o Aerion da série parece que tá um pouco mais, acho que a expressão que ele passa é mais de desespero, de pesar. Quando ele grita ali, acabou, ele tá morto. Parece que ele tá meio, gente, acaba com isso, eu não quero mais estar aqui. E eu não acho que isso seja melhor nem pior do que o livro, tá? É realmente só meio diferente. E o que eu falei dele ser mais traíra é que tem o primeiro momento que o Aerion se rende, e aí o Dunk ajuda ele a levantar e tudo, e ele tá levando o Aerion pra falar ali com o Sr. Ashford, mas quando o Dunk tira o elmo dele pra dar uma olhada ao redor, ver como estão as coisas ali no confronto, o Aerion tenta escapulir pra pegar um mangual dele, ou seja, ele ia atacar o Dunk ali de uma forma desonrosa. E aí é que o Dunk dá um chutão nas costas dele, derruba ele e arrasta ele pela perna até o Sr. Ashford pra forçar ele a retirar a acusação. De novo, eu acho que só fizeram o personagem do Aerion um pouco diferente na série. Não acho que seja melhor nem pior nesse caso. Eu reclamei bastante de algumas mudanças na cena do discurso do Dunk, por exemplo, no episódio passado, porque naquele episódio eu acho que as mudanças prejudicaram o coração da história. Nesse caso aqui, acho que são só versões diferentes. Pode ser que não ter a trairagem do Aerion acaba não reforçando tanto a coisa do Cavaleiro Honrado, mas eu acho que tá tudo bem. E agora o Dunk tá livre de todas as acusações. Pra quem quiser saber mais sobre julgamento de 7, como funciona e tal, lá na análise do episódio 4 eu fiz toda essa explicação. Mas o que você precisa saber agora é que como o Aerion retirou todas as acusações, o Dunk é um homem livre. Ele pode fazer o que ele quiser agora. Lembrando que, teoricamente, ele também tinha que combater as acusações do Daeron, né, que inventou aquela lorota de que o Egg tinha sido sequestrado. Mas o Daeron também tinha retirado a acusação já. E falando no Daeron, vamos falar de profecia, de sonhos proféticos, sonhos de dragão, porque lá no episódio 4 o Daeron tinha mencionado um sonho que ele teve com o Dunk. Ele tinha dito que os sonhos dele são diferentes porque se tornam realidade, e eu comentei que era melhor a gente discutir esse sonho quando a gente chegasse no episódio 5, porque era melhor a gente ter esse contexto da morte do príncipe Baelor pra ver o que faz sentido com as palavras que o Daeron disse. Porém, depois dessa discussão inicial, vai ter um momento de spoilers, eu vou avisar, fiquem tranquilos, em que eu vou discutir brevemente o porquê talvez essa visão não seja exatamente o que parece. Ainda mais porque logo antes de eu gravar esse vídeo saiu uma notícia muito louca no fandom das Crônicas de Gelo e Fogo. O ator que interpreta o Egg, o Dexter Soansel, parece ter vazado um baita spoiler contado pra ele pelo George R. R. Martin, e isso muda bastante as possíveis interpretações de um acontecimento aí na história de Westeros que tem a ver com esses personagens e pode ter a ver com essa visão aí do Daeron. Mas daqui a pouco eu falo disso. Primeiro vamos falar da primeira interpretação. O Daeron tinha falado que viu o Dunk no sonho junto com um incêndio e um dragão morto. Um dragão com asas tão grandes que poderia cobrir aquele campo. E ele tinha caído ali em cima do Dunk. O Dunk pergunta se ele matou o dragão. O Daeron fala que ele não saberia dizer, mas o que importa mesmo é que o Dunk tava lá e o dragão também. E assim, tem todo o lance de que o dragão é o símbolo da casa Targaryen. Então, o sonho dele poderia representar um dragão literal? Talvez, mas nesse caso, ele estava interpretando talvez como uma pessoa da casa Targaryen. E ele até fala no livro, eu não queria morrer, tenta matar o Aerion, tá? Escolhe o dragão certo pra matar. Mas quando a gente chega ao final desse episódio, o Targaryen que morre, né, o dragão que morre, é o Baelor, o príncipe Baelor. E se a gente for pensar no modo figurado, for pensar nos Targaryen como dragões, o príncipe Baelor talvez fosse esse dragão gigantesco, que tem aí asas imensas, porque ele é considerado um grande príncipe, ele é uma pessoa muito respeitada. Talvez ele fosse um dos grandes reis de Westeros, porque ele era uma combinação de diplomacia com táticas militares, com conhecimento, erudição e gentileza, né? A gente viu
viu que ele é um cara que é gentil, que se importa aí com pessoas que são consideradas abaixo dele na pirâmide social. Então, por isso, ele poderia ser considerado um dragão aí muito grande. Mas ele cai por cima do Dunk, né? Tem a cena aí do Dunk com ele nos braços. E aí pode-se dizer que a visão do Daeron se concretiza, porque tem esse grande dragão, mas o dragão tá morto e o Dunk tá vivo. Porém, tem uma coisa na visão do Daeron na série que não tem no livro e que eu não falei até agora. Porque no livro o Daeron fala que viu o Dunk, viu o dragão morto por cima dele, o Dunk vivo e tal, mas ele não menciona nada de fogo, nada de incêndio. E essa menção que trouxeram na série remete a outro momento da história do Dunk, outro momento na história dos Targaryen. E agora eu vou entrar na zona de spoilers. Já queria agradecer quem ficou aqui no vídeo, deixa o seu like antes de sair, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Porque teremos em breve a análise do 6º episódio e o final da temporada, então não perca. Mas eu realmente recomendo que você saia do vídeo se você não quiser saber o que vai acontecer no futuro distante aí dos personagens Dunk e Egg. É realmente um spoilerzaço, tá? Por isso que eu tô dando tanto aviso assim. Então, todo mundo que tá aqui até agora tá avisado. Deu tempo do pessoal que tava lavando louça fechar o vídeo, né? Espero que sim. Então tá, então bora. Pessoal, essa palavra aí, né, incêndio, fire, isso pra mim fala de um outro episódio aí da vida de Dunk e Egg, que é a tragédia de Solar Estival, ou Summer Hall. Eu já falei brevemente sobre esse momento, se eu não me engano, lá no episódio 3, porque no episódio 3 tem a profecia ali da mulher que vai ver o seu futuro, e aí ela fala que o Egg vai ser rei, fala também de incêndio, fala que todo mundo vai ficar feliz quando ele morrer, enfim. Na análise desse episódio, se eu não me engano, eu também falei da tragédia de Solar Estival, porque pra mim as coisas que ela falou eram bem conectadas com esse momento. E agora, essa fala do Daeron também remete a isso. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só sobre Solar Estival, só sobre Summer Hall, porque tem muita coisa, ainda mais com as notícias que saíram agora. Mas, resumindo muito, a tragédia de Solar Estival foi um momento ali da história da casa Targaryen em que boa parte da família Targaryen morreu de uma vez no mesmo incêndio. Solar Estival é um palácio dos Targaryen que fica mais ao sul de Westeros, lá perto de Dorne. E é meio como se fosse a casa de campo dos Targaryen, né? É um lugar mais tranquilo, um pouco mais distante, mais de boas, e não é o assento principal deles, mas é um dos assentos da casa Targaryen. Aí o que rolou exatamente nesse dia, todos os detalhes, a gente não sabe 100%, porque teve poucos sobreviventes e meio que eles não discutiam o assunto, né? Foi um momento traumático aí. E as menções que tem ali ao longo das crônicas de Gelo e Fogo vão dizendo pra gente que foi um momento muito trágico, que tentaram mexer com magia, que tentaram trazer os dragões de volta, que foi, né, um incêndio. E aí tem a ver com o Rhaegar Targaryen, que é o irmão mais velho da Daenerys, porque ele nasceu durante essa tragédia, né? Então a mãe dele, a rainha Rhaella, foi uma das sobreviventes, e o Rhaegar nasceu ali, então ele ficava voltando nas ruínas depois que ele era mais velho, ele ficava lá tocando, né, os instrumentos dele e tal. Mas quem morreu nesse momento? Muita gente, e aí, se vocês quiserem, eu posso fazer o vídeo mais detalhado, mas uma das pessoas que morrem é o Egg, que nessa época já seria o rei Aegon V. E assim, apesar de não estar escrito ali com todas as letras, era muito provável que o Dunk tivesse morrido lá também. O Sr. Duncan o Alto era o Lorde Comandante da Guarda Real do Aegon V, e ele é mencionado ali em O Mundo de Gelo e Fogo, e nos momentos posteriores a Solar Estival, ele já não é mais citado como Lorde Comandante. Então, uma suposição comum entre os fãs era que o Dunk tinha conseguido salvar algumas pessoas lá, talvez a própria Rhaella Targaryen ali em trabalho de parto, e que depois ele tenha tentado voltar pra salvar o Aegon, o Egg, e que aí ele não tenha conseguido, ou até em algumas versões que ele tenha até matado o Egg, e aí ele acabou morrendo lá junto com ele. De novo, eu posso fazer vídeo sobre Solar Estival, mas tem várias discussões a respeito do que aconteceu mesmo, porque em O Mundo de Gelo e Fogo, o texto que tem é todo censurado, né? Dizem, ai, derramaram tinta em cima do texto, e aí mostram só uns fragmentos, assim, pra gente ficar preenchendo e especulando. Ou seja, o George R. R. Martin tá escondendo alguma coisa sobre esse acontecimento. Mas uma especulação bastante comum em relação a isso é que talvez o rei Aegon V tivesse tentando ressuscitar os dragões, mais ou menos como a gente vê com a Daenerys em Game of Thrones. Essa coisa de só a morte pode pagar pela vida. Também é mencionado nas crônicas que sangue de rei tem o poder de acordar os dragões de pedra. Então ele talvez tenha tentado sacrificar membros da família Targaryen, talvez o
próprio Rhaegar, que estava nascendo ali, para conseguir dar vida a esses dragões. Se ele conseguiu ou não, não sabemos exatamente, mas teve um baita fogaréu ali em Solar Estival e quase todo mundo morreu. Porém, aparentemente, o Dunk não morreu. Pelo menos se a gente for levar ao pé da letra o que foi dito pelo ator Dexter Saul Ansel, que assim, casualmente, numa entrevista que ele tava fazendo fantochinho ali com Peter Cleffey, a entrevistadora pergunta ali sobre Solar Estival e ele, pode crer, a gente soube disso, né, que o Egg morre, a gente, talvez o Dunk sobreviva, né, o Dunk sobrevive, e aí, enquanto isso, o Peter Cleffey fica, não, quê? Não, a gente não sabe, não, como assim? E o Dexter reforça que o Dunk sobrevive. E isso é muito louco, gente, porque assim como o Solar Estival, o fandom das Crônicas de Gelo e Fogo entrou em chamas com essa afirmação. Porque isso ressignifica muita coisa sobre Solar Estival. Tem todas as discussões sobre uma imagem que o Dunk tem ali dele e o Egg sendo soterrados por areia. Então pode ser que eles tenham sido soterrados ali na tentativa de apagar as chamas do fogo vivo, né? Que ele é muito difícil de apagar, então eles normalmente usam areia pra conter chamas que saíram do controle. Mas o que eu achei muito curioso é que junto com essa afirmação nova do Dexter, teve essa profecia alterada do Daeron na série. Porque a profecia dele no livro não menciona fogo, não menciona incêndio. E agora pra série, ele trouxe isso, além da menção da bruxona ali no episódio 3. Então eu fico pensando se não é um caso como o dos Blackfyre, sabe? Que eles acabaram pegando coisas que o George R. R. Martin enfatizou mais depois, trouxe mais pra história, e incluíram aqui nessa adaptação da primeira história que talvez não tivesse todos esses elementos. Porque essa profecia do Daeron, do jeito como ela tá no livro, talvez também se encaixasse em Solar Estival. Se a gente for pensar na morte do Aegon V, ou talvez até de um dragão literal, caso ele tenha conseguido recuperar os dragões, quem sabe, e o Dunk sobrevivendo a isso, ainda se cumpre de certa forma a profecia, mas aí a gente acharia que ela já tinha sido realizada ali na primeira história com a morte do Baelor, porque ela encaixa super bem na morte do Baelor. Agora o que eles fizeram na série, com essa nova frase, faz a gente questionar se era sobre o Baelor mesmo, porque a coisa do dragão grandioso, nos braços do Dunk, o Dunk sobrevivendo, faz sentido, encaixa. Mas aqui não tem fogo, não tem incêndio, então já dá pra sentir que não encaixa perfeitamente. E aí quem tá assistindo fica com a pulga atrás da orelha, né? Talvez ainda não tenha se realizado essa visão. Enfim, daria pra ficar um tempão falando sobre isso aqui. Eu amo discutir essas profecias, essas visões. Quem sabe a gente não faça um vídeo só sobre Solar Estival, né? Vai que sai mais alguma notícia em relação a isso, vamos ver. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso e sobre o episódio 5 no geral. Lembrando, marquem os spoilers nos comentários, por favor, porque esse spoiler é pesadíssimo, eu avisei, tá? Não sei se algum desavisado ficou até aqui, mas eu avisei bastante. E a gente se vê na semana que vem na análise do episódio 6 pro fim da temporada. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!